Olá, meus irmãos e irmãs de ideal. É um grande prazer estar compartilhando de vocês a realização aí do curso intermediário para escotistas e dirigentes. Antes de entrarmos propriamente dito no nosso assunto, eu gostaria de me apresentar formalmente a vocês. Meu nome é Carlos Eugênio Bacos. Eu sou conhecido no movimento escoteiro como Chefe Bacos, pelo meu sobrenome Bacos. Eu ingressei no movimento escoteiro como membro juvenil em 1965, quando da fundação do Grupo Escoteiro do Ar, Professor Verdussen, CTA, o 180 São Paulo, na cidade de São José dos Campos, São Paulo. E onde estou e continuo até o presente dia, no Grupo Escoteiro do Ar, Professor Verdussen, CTA. Atualmente eu estou como diretor-presidente do grupo. Como profissional, eu sou graduado em Educação Física e Pedagogia, sou professor universitário, fui casado há 43 anos, a minha falecida esposa foi do movimento escoteiro, tenho 5 filhos, 3 meninas e 2 rapazes, a maioria participou do movimento escoteiro e hoje já tenho aí 7 netos, dos quais 2 já estão participando do movimento escoteiro e 3 no início do ano que vem. Realmente é um grande prazer, participar desse movimento. No Grupo Escoteiro eu desempenhei várias atividades, exerci várias funções como escotista e há muitos anos me dedico na área de dirigente. Hoje nós vamos tratar com vocês sobre a condução de reuniões e assembleias. Nós vamos falar da ferramenta de gestão mais utilizada por todas as organizações do mundo corporativo, as empresas, órgãos governamentais, organizações militares, entidades e instituições do terceiro setor e grupos escoteiros. Indispensável para o bom andamento de qualquer organização, uma reunião entre vários aspectos, ela tem por objetivo coletar informações sobre processos operacionais, comunicação de mudanças, implantação ou discussão sobre novos projetos, obtenção de feedback, retorno, acompanhamento e avaliação e informações gerais sobre a organização. A gestão de um grupo escoteiro exige do dirigente, para o correto desempenho de suas funções, o conhecimento e habilidade de técnicas de condução de encontros, reuniões e assembleias. É disso que nós vamos falar um pouquinho aqui. Algumas dessas reuniões são de caráter mais ou menos informais, de caráter informal, enquanto que outras necessitam seguir determinados critérios ou quesitos fixados pelas normas escoteiras. Por exemplo, a realização das assembleias de grupo. No grupo escoteiro, nós temos 3 tipos de reuniões. Podemos classificar as reuniões em 3 tipos. Nós temos as reuniões de planejamento, as reuniões operacionais e as assembleias de grupo. As reuniões de planejamento são aquelas reuniões que ocorrem quando de uma nova gestão, então um planejamento a longo prazo, aí, de 2 anos, estabelecendo objetivos e metas de uma administração. As reuniões de planejamento a médio prazo, de 1 ano, então aquelas reuniões para planejar as atividades do ano, e as reuniões de curto prazo, aquelas reuniões para se programar, para se planejar um ciclo que
varia de 3 a 4 meses. As reuniões operacionais, elas podem ser administrativas, que normalmente são as reuniões da diretoria, e as reuniões técnicas, que são as reuniões da chefia. Recomenda-se para ambas que elas sejam realizadas com periodicidade mensal, pelo menos uma vez por mês. E os objetivos dessas reuniões operacionais são o detalhamento das ações, as providências e a definição de responsabilidades. E, é claro, a distribuição de tarefas. Em relação às reuniões de diretoria, já que estamos falando num curso de intermediário para dirigentes. É importante, é interessante, recomenda-se que haja um calendário, né, que as reuniões elas tenham as datas já pré-estabelecidas, um calendário permanente, para que todos que irão participar das reuniões possam se planejar. Então, um calendário, né? Então, por exemplo, toda primeira quinta-feira do mês, né? O primeiro sábado de cada mês, enfim, você ter um calendário aí estabelecendo reuniões permanentes ao longo do ano. O local adequado para a reunião, um local confortável, bem arejado, iluminado, com mesas, cadeiras. Importantíssimo o cumprimento dos horários, pontualidade tanto no início quanto no final. Uma pauta com assuntos bem definidos. Informações e esclarecimentos para subsidiar os assuntos que serão deliberados. É importante que as reuniões sejam objetivas e produtivas. Ninguém aguenta muito blá blá blá, muito lero lero. Então, reuniões objetivas e produtivas. Controle no cumprimento da pauta, não deixar o assunto sair da pauta. Registro das sugestões e decisões, é a famosa ata, isso é importantíssimo. Registrar o que foi discutido e aprovado naquela reunião. E é muito interessante, e isso inclusive é uma tradição do movimento escoteiro, que todas as reuniões têm o seu início e término com uma oração. Essas reuniões, como dissemos no início, elas podem ser encaradas mais ou menos em caráter informal, porque elas não são regulamentadas, não existem normas e requisitos, a não ser essas recomendações que dissemos. Já as assembleias de grupo, sim, têm o caráter formal, porque necessitam, até por força de lei, o próprio Código Civil prevê, né, a necessidade da realização das assembleias, né? Então elas têm uma reunião de caráter formal. Nós temos dois tipos de assembleias de grupo: as assembleias ordinárias e as assembleias extraordinárias. As assembleias ordinárias, estas são obrigatórias. Toda associação, toda organização, obrigatoriamente tem que realizar uma assembleia anual. Nesta assembleia serão deliberadas as contas e o balanço anual do grupo escoteiro, mediante parecer da comissão fiscal, deliberar sobre o relatório anual de atividades, deliberar sobre o planejamento anual do grupo e outros assuntos. Então, reuniões ordinárias devem acontecer obrigatoriamente uma vez por ano. E as extraordinárias, que elas são convocadas conforme a necessidade. Nas extraordinárias, nós temos inclusive previsto nos nossos estatutos eleger a cada 2 anos a diretoria executiva do grupo e os membros da comissão fiscal. A alteração estatutária só pode ser realizada numa reunião extraordinária convocada para esse fim, e outros assuntos que surjam aí como necessidades de terem uma aprovação em caráter de assembleia. As reuniões de assembleia de grupo são convocadas
tanto as ordinárias quanto as extraordinárias, pela diretoria de grupo. Então, situações normais, quem convoca as assembleias, tanto as ordinárias quanto as extraordinárias, é a diretoria. As convocações extraordinárias, elas podem ser solicitadas também, isso em caráteres extraordinários, pelo presidente da diretoria da região de São Paulo, pela própria diretoria do grupo, pela comissão fiscal ou por 1/5 dos associados do grupo. Isto, uma das situações em que isso pode ocorrer, é no caso de não existir a diretoria, então, de repente, uma renúncia, né, uma renúncia geral, ou que esta diretoria não esteja cumprindo a sua obrigação estatutária de fazer a convocação, digamos aí, por motivos políticos, né, ou como eu disse anteriormente, por uma renúncia coletiva e fica sem diretoria, enfim. Os demais órgãos citados poderão convocar essa reunião, ou seja, comissão fiscal ou 1/5 dos associados, ou, em alguns casos, o próprio presidente da região, no nosso caso, na região de São Paulo, né, ou do estado de onde o grupo fizer parte. As convocações para as assembleias, elas devem ser efetuadas com pelo menos 15 dias de antecedência da data da reunião. Normalmente não, obrigatoriamente, o estatuto do grupo deve regulamentar esse assunto. A título assim de informação, as assembleias de grupos, elas não possuem presidentes eleitos, elas não têm presidentes fixos. Tanto o presidente quanto o secretário das assembleias, eles são eleitos no momento da realização da assembleia. Essa é uma observação que é uma característica, né, que o movimento escoteiro adota. Então, as assembleias não têm um presidente fixo, eles são, tanto os presidentes quanto os secretários, são eleitos na própria assembleia, no início da assembleia. Inclusive, eu disponibilizei para todos o material, né, desta apresentação, com uma sugestão dentro desse material, desse conteúdo, de como instalar e conduzir as reuniões de assembleia de grupo. Um passo a passo, desde a abertura de uma assembleia, a eleição do seu presidente, secretário, enfim, todo o desenvolvimento de uma assembleia. Então, nesse material, vocês terão lá um roteirinho, né, um passo a passo para a condução e realização e condução de assembleias. Algumas dicas para o sucesso de uma reunião. São detalhes simples, mas que devem ser observados pelo dirigente que está conduzindo, que está dirigindo uma reunião. Envie a pauta com antecedência. É importante que todos aqueles que venham a participar da reunião tenham conhecimento dos assuntos que serão tratados, até para virem preparados para contribuírem, darem a sua opinião e ajudarem a tomar a melhor decisão. Como mencionamos anteriormente, é importante que a reunião ocorra num ambiente confortável, que tenha lá um cafezinho, uma água, pode até ter um biscoito, algum petisco, alguma coisa, quer dizer, deixar um ambiente agradável, né? O dirigente da reunião, ele deve quebrar o gelo. Nós não temos o quebra-gelo para as reuniões das sessões, que é para quebrar aquele início, né? Chegou, então facilitar a ambientação, descontrair. O mesmo acontece nas reuniões. Então o dirigente deve quebrar o gelo para manter um ambiente descontraído e harmonioso. Deve haver controle rigoroso no cumprimento da pauta, evitar desvios de assuntos, devaneios, né? Às vezes inicia-se um assunto e aí a coisa vai viajando aí e acaba saindo completamente da pauta. Procure manter
discussões objetivas e produtivas, é o tal do foco no assunto, né? Discutir com clareza, com objetividade cada assunto. Garanta que todos possam expressar as suas ideias e suas opiniões. É claro, de forma ordenada e respeitosa. Ouça com empatia. Garanta as informações necessárias para as tomadas de decisão. É importante que todos tenham os devidos esclarecimentos e as devidas informações para que possam tomar uma decisão diante do assunto que está sendo debatido, discutido. Faça o registro das sugestões e decisões. Ata, isso é fundamental. E, lembrando, início e término das reuniões com oração e saudação à bandeira. Por fim, não esqueça, uma reunião, para ser bem-sucedida, é preciso haver uma comunicação clara e objetiva. E, principalmente, que seus efeitos sejam positivos, trazendo melhorias para o grupo escoteiro e todos os envolvidos. Então, esse vídeo ele traz, né, eu pretendi com esse vídeo trazer de uma forma mais simples, sintetizada, a importância que tem as reuniões para um grupo escoteiro, para qualquer organização, né, e a sua direção com eficiência e habilidade. No material que vocês terão acesso, vocês terão mais informações mais detalhadas. Ok, pessoal? Boa sorte aí durante todo o curso e até uma próxima unidade aí. Um forte abraço e o meu sempre alerta.